Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Conta-se que certa vez um montanhês, ou seja, um morador de um local bem retirado em uma montanha, completou seu 75º aniversário, completou 75 anos de idade. E nesse momento especial, um piloto de avião se ofereceu para levá-lo em um passeio aéreo, a fim de sobrevoar as terras onde ele havia vivido. Em um primeiro momento, apreensivo, ele, ainda bastante reticente, aceitou. Depois daqueles momentos fascinantes, olhando lá de cima todas aquelas imagens, toda aquela região, retornaram em terra firme. E aí um de seus parentes perguntou: e daí, tio Dudley? O senhor não ficou com medo na viagem? Oh, não cheguei a ter medo não, meu sobrinho. Sabe, eu nem exigi muito do aviãozinho, eu nem sequer apoiei todo o meu peso sobre o banco. E aí todos riram ali daquela situação, né? Como se fosse possível aliviar o seu peso se levantando um pouquinho do banco da aeronave. Será que por vezes a gente não age de maneira semelhante em relação aos nossos pecados e em relação à graça do nosso Deus? Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, a gente também consegue ler: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Sabe, assim como se levantar um pouquinho da sua cadeira em uma aeronave não vai tornar o seu peso mais leve naquela viagem, da mesma forma, as nossas ações, os nossos atos não nos tornam mais justos perante Deus. Isaías 64, versículo 6 diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Romanos 3, versículo 10: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Há ainda uma outra história de um certo homem que estava arrastando ao longo de uma estradinha um pesado fardo às suas costas. Passando por ele um fazendeiro em uma carroça, o convida então para subir e tomar uma carona. O andarilho aceitou. Depois de algum tempo, o fazendeiro, no entanto, observou que aquele homem havia erguido o seu fardo sobre as suas costas, mesmo estando sobre aquela carroça. E aí então o fazendeiro, perguntou: o que você está fazendo? Por que você está colocando esse fardo sobre os seus ombros novamente? E aí o homem respondeu: bom, não creio que o pobre cavalo aguente sozinho. É assim, exatamente assim que acontece quando a gente tenta, por nossos próprios atos, entre aspas, de justiça, alcançarmos a salvação. Não faz diferença nenhuma no processo da graça. Graça é graça. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Cristo que purifica. Se dissermos que não temos pecado, segue aqui o versículo, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, aí sim, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Romanos 8, versículo 1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Como é a sua justiça? O que te justifica hoje perante Deus? São os seus atos? São os seus presunçosos atos de justiça que a gente viu aqui na Bíblia são como trapos de imundícia? Ou o que justifica você é somente a graça do nosso Deus? Então tire hoje o fardo que está sobre as suas costas, esse fardo que a nossa própria justiça coloca sobre os nossos ombros, porque é um fardo pesado demais, um fardo que a gente não consegue carregar, que justamente Jesus pediu que a gente deixasse para Ele carregar. Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo, a minha graça, é suave, e o meu fardo é leve. Que essa graça de Cristo nos alcance, que a gente se abrace nela, que nós deixemos de lado a nossa presunção de justiça própria, que o nosso trapo de imundície possa ser lavado pelo sangue do Cordeiro e possamos nos tornar mais alvos do que a neve. Que Deus te abençoe. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesse início de semana, dia 18 de julho de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e a gente se encontra amanhã a partir das 8, se Deus assim permitir. Até lá.